Mudei-me para um antigo apartamento no centro da cidade, atraído pelo charme de suas paredes desgastadas e pela promessa de um novo começo. O prédio, embora um pouco decadente, tinha um ar nostálgico que me fazia sentir como se estivesse me conectando a um passado esquecido. Mas, logo percebi que a atmosfera estava longe de ser acolhedora. Durante a primeira semana, estranhos sons começaram a invadir meu cotidiano. Passos leves e risadas infantis ecoavam do quarto ao lado, quebrando o silêncio da noite de uma forma inquietante. No início, pensei que o barulho pudesse vir de um vizinho com filhos, mas ao perguntar a outros moradores, descobri que o apartamento ao lado estava vazio há anos. A resposta foi acompanhada de olhares significativos e murmúrios sobre a história sombria que envolvia o local. Eles falavam de um incêndio que havia consumido o apartamento, levando a vida de uma criança chamada Clara, cuja risada ainda ecoava pelas paredes do prédio. Conforme os dias se passavam, as risadas se tornaram mais insistentes, alternando-se com sussurros indistintos que pareciam me chamar. O riso de Clara, uma vez inocente, agora soava como um convite perturbador, uma provocação que não consegui ignorar. As noites passaram a ser um desafio. As sombras nas paredes pareciam se mover, e o ar ficava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O medo começou a se infiltrar em minha mente, criando uma paranoia que tornava cada ruído do prédio um motivo para um sobressalto. Certa noite, na calada da madrugada, acordei com um forte toque na porta do meu quarto. Meu coração disparou, e a escuridão ao meu redor parecia se tornar mais densa. Com um misto de medo e curiosidade, levantei-me para abrir a porta. O corredor estava vazio, exceto por uma corrente de ar frio que parecia atravessar o espaço, como se algo estivesse passando. Hesitei, mas a sensação de que alguém, ou algo, estava me observando me empurrou para fora do quarto. As risadas infantis, agora mais altas, ecoavam no fundo da minha mente, e eu decidi seguir o som. O corredor parecia mais longo do que eu me lembrava, e as sombras dançavam nas paredes, como se estivessem vivas. Quando cheguei à porta do apartamento ao lado, hesitei. Uma parte de mim queria voltar, mas a curiosidade me dominava. Coloquei a mão na maçaneta, mas antes que eu pudesse abrir a porta, ouvi um choro. A voz de uma criança, fraca e angustiante, chamava por ajuda. Clara, chamei, sem saber por que pronunciei o nome. Um silêncio pesado tomou conta do ar, e, por um momento, pensei que minha mente estava jogando truques. Mas então, uma batida leve veio de dentro do apartamento, como se algo estivesse tentando sair. Senti o medo crescer dentro de mim, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me impediu de recuar. Com um gesto hesitante, abri a porta. O ambiente estava envolto em uma penumbra profunda. O ar tinha um cheiro adocicado e enjoativo, como se algo estivesse podre. E então, a luz fraca que entrava pela janela empoeirada, vi a boneca. Estava sentada em um canto, sua expressão vazia parecendo me observar. O silêncio era opressivo, e as risadas agora eram apenas ecos distantes na minha mente. Enquanto caminhava lentamente pelo apartamento vazio, a sensação de que algo estava errado se intensificou. O lugar parecia congelado no tempo, como se estivesse preso em uma memória do passado. As paredes estavam cobertas com desenhos infantis, e um deles chamou minha atenção, um retrato da boneca, cercada por flores e árvores, mas havia algo sombrio em seus olhos. Era como se a criança que havia desenhado estivesse tentando me alertar sobre algo. Foi quando percebi que não estava sozinho. A presença que eu sentia não era apenas o espírito de Clara, mas algo muito mais maligno. A temperatura caiu drasticamente, e um sussurro passou por mim, carregando o som de risadas que se transformaram em gritos. O pânico tomou conta de mim, e eu corri de volta para o meu apartamento, fechando a porta com um tranco. Aquela noite foi marcada por pesadelos. Eu sonhei com uma sala cheia de risadas, onde crianças brincavam, mas, conforme olhava mais de perto, seus rostos eram distorcidos e suas expressões, cruéis. Clara estava lá, mas não era a criança que eu havia imaginado. Era uma sombra, uma caricatura de quem ela poderia ter sido, e seu olhar, vazio, pedia por ajuda.
Acordei em um sobressalto, a respiração ofegante e o corpo coberto de suor frio. Nos dias seguintes, as risadas não cessaram. Eu não conseguia mais distinguir se eram reais ou se eram fruto da minha imaginação. Comecei a perder o controle, minha mente se fragmentando sob o peso da situação. As sombras que dançavam nas paredes pareciam se aproximar, e eu sentia que estavam me observando. A insônia se tornou minha única companhia, e a ideia de deixar o apartamento passou a ser um pensamento constante, mas eu hesitava. O medo do desconhecido me mantinha preso, como se a criança quisesse que eu ficasse. Decidi, então, investigar mais sobre Clara e a história do prédio. Fui à biblioteca local e procurei registros antigos. O que descobri foi mais perturbador do que eu poderia imaginar. Clara havia sido uma criança solitária, frequentemente deixada de lado por seus pais, que estavam mais preocupados com seus próprios problemas do que com o bem-estar da filha. Havia rumores de que, no dia do incêndio, Clara estava sozinha no apartamento, e a tragédia deixou presa em um ciclo de dor e abandono. Com cada nova informação, minha percepção da criança mudou. O riso que eu havia ouvido se transformou em um lamento, um pedido desesperado por atenção. Mas a presença ao meu redor parecia se tornar mais agressiva. As risadas agora eram acompanhadas por gritos, e a atmosfera estava carregada com um desespero palpável. As sombras começaram a se materializar em formas distorcidas, figuras que pareciam me observar com olhos famintos. Naquela noite, decidido a confrontar meus medos, voltei ao apartamento ao lado. A escuridão era quase opressiva, e eu sentia o peso da tristeza que permeava o ar. Mas, em vez de recuar, avancei, determinado a entender o que Clara queria de mim. As risadas agora se transformaram em um coro de lamentos, e eu percebi que a criança estava tentando me mostrar algo. No centro da sala, a boneca estava de pé, como se estivesse me esperando. Aproximei-me, e assim que toquei a boneca, uma onda de energia me atravessou. Imagens começaram a surgir em minha mente, visões de uma criança isolada, uma alma em busca de amor e compreensão. Clara estava presa, não apenas no apartamento, mas na dor de sua vida. A presença sombria que me cercava era uma manifestação de sua angústia, uma força que se alimentava de seu sofrimento. O medo que sentia foi substituído por compaixão. Comecei a murmurar palavras de conforto, tentando alcançá-la, e à medida que falava, a atmosfera começou a mudar. A boneca brilhou intensamente, e as risadas infantis se tornaram suaves, como uma canção de ninar. Foi então que a figura de Clara apareceu diante de mim, não mais como uma sombra, mas como uma criança radiante, com um sorriso que refletia a paz. Ela se aproximou, e quando nossos olhares se encontraram, percebi que ela não estava mais presa. Clara havia encontrado a libertação que tanto desejava. As risadas se transformaram em um eco distante, e a presença sombria que me cercava se dissipou. O apartamento, uma vez opressivo, agora estava envolto em uma luz suave. Ao sair do apartamento, deixei para trás não apenas as risadas de uma criança, mas uma dor que se estendia por gerações. A história de Clara não terminava com sua morte, ela era uma lembrança de que a dor e a solidão podem se manifestar de formas terríveis. Mas, também me lembrei de que a compaixão e a empatia têm o poder de curar, de libertar até mesmo as almas mais perdidas. E, enquanto me afastava, sabia que, embora Clara não estivesse mais comigo, sua história viveria em minha memória, um lembrete sombrio de que nem todos os fantasmas são malignos. Às vezes, eles apenas desejam ser ouvidos. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.